Olá, meu nome é Winston, sou diretor comercial da Way Data Solution e hoje nós iremos iniciar a nossa série Tecnologia é Investimento, não é custo. E hoje o nosso tema será abordado a roteirização. Roteirização é uma ferramenta utilizada por empresas como distribuidoras, atacadistas, transportadoras que precisam montar as suas rotas de entrega. Então é uma ferramenta que bem versátil, bem flexível, que faz com que as empresas façam um bom planejamento e uma boa previsão de entregas. Nesse episódio, então, eu vou trazer um pouco de como que as empresas que não têm um sistema de roteirização fazem suas roteirizações baseadas em CEPs, em zonas, em bairros, e comparando o resultado que se obtém desse tipo de planejamento com planejamento sistêmico, através de uma ferramenta de roteirização. Também vou abordar um pouco a questão de previsibilidade das rotas, para evitar que as empresas tenham rotas maiores do que a jornada do motorista. Então eu vou abordar a questão da quilometragem dos carros através de uma rota manual comparado com uma rota sistêmica. Vamos falar também sobre a questão dos horários de atendimento. Então é sabido que nem todas as entregas a gente consegue fazer elas em qualquer horário. Por exemplo, um restaurante tem muita dificuldade em receber mercadoria no horário de almoço. E para fechar, nós vamos abordar então a questão dos agregados, porque muito se fala que quem trabalha com agregado não precisa de roteirização em virtude de que o agregado que vai se virar com a rota dele. Não é bem assim. Então a melhor forma de a gente discutir todos esses temas que foram abordados é na prática. Vamos lá? Aqui eu estou com uma ferramenta de roteirização e eu tenho aqui dois exemplos. Uma roteirização foi feita baseada em CEP. Então, nesse caso, a gente visitou um cliente, tem um cliente nosso que nós visitamos que eles ainda não tinham implementado ferramenta nenhuma de roteirização. E na conversa, a gente teve ali um questionamento, porque a gente fala, olha, você vai conseguir aumentar sua produtividade em até 20%. E o pessoal falou, tá, legal, mas me mostra, Eu falei, então tá, vou te mostrar. Então, vamos mapear como é que está a sua operação hoje. Aí eu fui perguntando para ele como é que era a programação, pedi para ele o romaneio ali, dos caminhões, das notas que foram emitidas ali para o motorista. E eles me explicaram que eles têm um Excel. Nesse Excel eles têm ali uma fórmula que trabalha os CEPs das cidades e realmente a questão do CEP é bem organizada e baseado em CEP eles vão fazendo a distribuição dessas entregas entre os veículos que estão disponíveis e assim é montada a rota. E o sequenciamento disso é através do motorista. Peguei esse romaneio, trouxe aqui para a ferramenta de roteirização e pedi para ela fazer fazer essa apresentação para mim, que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Aqui ainda está melhor do que ele trouxe, porque aqui acabou que a ferramenta sequenciou. Então ela otimizou pelo menos a distribuição não foi tão bem feita, mas o sequenciamento foi legal porque a ferramenta acabou intervindo aqui. Então o que acontece? Está aqui na cidade de Goiânia, esse cliente ele tem uma atuação no estado de Goiás, uma empresa em Anápolis, mas que ela tem uma forte presença, a maior concentração de vendas no estado de Goiás é Goiânia, e está aqui as entregas que eles colocando. Eu coloquei aqui o ponto de partida, ponto de chegada aqui num ponto de Goiânia, com o objetivo de facilitar aqui a demonstração. Está pegando essa região mais norte da cidade, e nessa região, o que a gente vê? Nós temos aqui 9 carros, eles alocaram 9 carros para fazer isso. Está aqui umas placas fictícias para demonstrar para vocês. Então, o que a gente acontece, Um dos questionamentos que eles trouxeram para nós foi assim, olha, os motoristas reclamam porque tem um motorista de um lado da rua e outro motorista do outro lado da rua atuando no mesmo bairro, no mesmo setor, e é um dos motivos que eles nos procuraram. E aí eu mostrei para eles isso aqui. Como a roteirização lá é baseada em CEP e bairros, essa aqui, por exemplo, nessa região aqui a gente vê, eu tenho 3 carros, aqui o carro é representado na cor vermelha, na cor azul e na cor preta, atuando aleatoriamente aqui nessa região da cidade. Então, por exemplo, se eu sequenciar aqui, esse carro preto fez esse percurso. O carro vermelho, por sua vez, fez esse outro percurso aqui. E o carro azul, na verdade nós temos 2 azul, Tem esse azul mais fosco e esse azul mais vivo. Então, olha que beleza, A gente tem aqui os carros, Uma entrega aqui, outra aqui próxima também. Aqui também a gente tem uma proximidade das entregas. Visualmente, a gente percebe isso. Aqui na parte mais central aqui, a mesma coisa, tem esse carro preto que passou por aqui, então olha ele atua nessa região da cidade, aqui na região da Universidade Federal de Goiás, e nessa outra região aqui. Eu tenho esse carro amarelo, representado pela cor amarela, que
também atuou ali no centro de Goiânia e tudo mais. O verde já está melhor distribuído, acho que aqui foi legal, foi uma distribuição que já faz mais sentido. Apesar que, olhando aqui, a gente observa que eu tenho entregas aqui, entregas muito afastadas. Para um carro que está vindo aqui de Aparecida, realmente talvez não seria muito válido. Talvez essas entregas aqui poderiam fazer mais sentido. E daí por diante, né? Então, a gente vê nesse cenário, nós vemos que eu tenho vários carros atuando nas mesmas regiões da cidade de Goiânia, as entregas não estão bem distribuídas. Consequência, né, a gente tem aqui 9 carros, as paradas são iguais, né, é o mesmo exemplo, e aqui eu tenho uma previsão de 510 quilômetros, e é como eu disse, foi até bonzinho esse exemplo, porque aqui já está sequenciado por uma ferramenta que buscou o melhor percurso. Mas lá eles não têm, como não tem ferramenta, não tem aplicativo para o motorista, eles entregam a relação de, sei lá, 39 notas fiscais, fala motorista, vai na fé, entrega isso aqui tudo para nós. E o motorista, muitas vezes com muitos anos de experiência, acaba sendo até eficaz. Mas se trocar o motorista, a empresa tem um problema também. Um outro ponto que nós, como visitamos o cliente, começamos a questionar, ele nos pontuou que estava com um problema muito sério de horas extras. O motorista saía ali 7 da manhã para fazer as entregas e estava voltando 8 da noite, às vezes até 9 da noite, e isso estava aumentando a rotatividade de motoristas, porque o motorista tem família, né? Começa todo dia a chegar tarde, sair cedo, ele começa a ficar desgastado com isso e acaba procurando empresas que conseguem cumprir ele horário de trabalho. Aqui a gente pegou aquele mesmo exemplo, os mesmos 234 pedidos e fizemos uma roteirização já com uma ferramenta, proporciona ali toda essa flexibilidade e esse dinamismo de a pessoa que está ali fazendo o planejamento, além dela fazer isso muito mais rápido, ela é muito mais assertiva, porque você tem um ambiente visual, você tem um ambiente do detalhamento, do resultado, que proporciona ali uma rota bem mais eficaz que uma rota baseada ali em Excel e PDF. Então aqui está a distribuição, aqueles mesmos clientes. Então olha só, esse bairro que tinha 4 carros, esse setor, né, que tinha 4 carros atuando aqui, agora nós temos 3 carros atuando. Cada carro ele atua num pedaço do setor, então o cruzamento entre os carros é mínimo. É claro que muitas vezes o carro vermelho, para chegar até aqui, ele vai ter que passar por onde o carro roxo atua, mas ele não está entregando nessa parte do setor, ele está só passando para chegar na parte que ele vai atuar. Então aqui eu já tenho as entregas bem concentradas, o deslocamento entre uma entrega e outra é pequeno, então eu não gasto tanto tempo em trânsito, queimando combustível, eu gasto tempo efetuando as entregas e aumenta com certeza a produtividade. Nessa região central, a gente casou aqui o carro amarelo, representado pela cor amarela, com o carro na cor verde, que atua nessa região central e na região aqui próxima ao aeroporto de Santa Genoveva, pelo aeroporto de Goiânia. Também está bem concentrado, a gente percebe que há um deslocamento pequeno entre as entregas, né? Você tem um deslocamento inicial grande, saindo ali da distribuidora, porém, quando ele chega na área que ele vai atuar, a movimentação ela é muito pequena, e aqui as entregas 1, 2, 3... É importante ressaltar que a ferramenta leva em consideração a mão contra mão, né? Então vem aqui 4, 5, 6, 7, depois ela pega aqui a rodovia, 8, 9, 10. Ó. Você vê que é uma rota que o sequenciamento ele faz sentido. E nesse processo, até os motoristas experientes, eles acabam acreditando na ferramenta, e se esse motorista um dia não puder cumprir a rota, outro motorista vai conseguir cumprir rapidamente, porque está tudo mapeado. A gente tem essa parte das entregas aqui todas na região central de Goiânia, bem concentradas também. Aqui nessa outra região também a mesma coisa. Então visualmente a gente já percebe uma produtividade muito maior desses motoristas. Além disso, a gente tem aqui então a questão da quilometragem. Isso aqui são as informações dos pedidos, né? O volume, o peso, o valor da carga por caminhão. E aqui na frente, a ferramenta traz também a questão de taxa de ocupação, que é muito olhado, né? O caminhão ele tem que ser o mais ocupado possível, ações de frete recebido, frete previsto, custo da rota em relação ao valor faturado, que é um índice que quanto menor, melhor para a empresa, né? Ela está entregando mais barato. A distância. Então aqui, nessa rota que foi para os mesmos 234
pedidos, eu rodei uma previsão de rodar 426 quilômetros. Se eu olhar aqui para o CEP, eu tenho aqui 510. Então, a gente pegar aqui 510 dividido por 426, a gente tem aqui 20%, ó, 19,71, né? Se eu dividir aqui menos 1 vezes 100, a gente tem aqui 19,71% de quilômetros a mais que esse carro está rodando. Aqui do lado a gente tem aqui uma previsão de tempo das entregas, mas o ponto-chave que eu quero trazer para vocês é que essa rota eu montei apenas com 8 veículos. Ou seja, eu tenho um veículo a menos para fazer os mesmos pedidos do que essa rota baseada em CEP. Então é um motorista a menos, é um carro a menos, é um ajudante a menos, é uma manutenção em PVA, seguro, uma série de coisas a menos. Se eu olhar o tempo, é o mesmo tempo, 31,46, do que o outro que deu 31,44. Só que ficou o mesmo tempo? Porque eu dividi por mais caminhões, né? Então eu tenho um número de entregas por caminhão menor no exemplo da entrega baseada em CEP. Pessoal, um outro ponto importante que eu quero abordar aqui, eu não vou detalhar muito, é a questão do horário de atendimento. A gente tem o horário de trabalho dos veículos, então tem empresas que começam a operar às 6 da manhã, tem empresas que começam a operar às 7, tem empresas que começam a operar às 8 e, consequentemente, termina às 16, 17, 18 horas da tarde. E você também tem os horários de atendimento. Boa parte do comércio, ele trabalha em horário comercial e às vezes recebe a mercadoria em qualquer horário. Por exemplo, uma ferragista, uma farmácia, um supermercado, talvez ele tenha ali, dependendo, né, não é todos, tem ali uma certa flexibilidade em receber o caminhão na hora que ele chega. Mas existem alguns tipos de estabelecimentos que não é porque ele não quer, porque ele não pode. Vamos pensar, por exemplo, um restaurante. Um restaurante, a partir das 11 da manhã, ele tem um fluxo de clientela muito alto, principalmente entre meio-dia e 1 hora da tarde, e a reposição do almoço é muito corrido, né? Porque tem que manter os expositores todos cheios, né? Para que o restaurante seja bem visto. Então, por exemplo, o caminhão encostar lá 11h30, 11h40 e fazer uma entrega, e às vezes é uma entrega que precisa de uma conferência, precisa de toda a validação, eles não recebem. Isso faz com que o caminhão chegue lá, o estabelecimento recusa aquela entrega e, consequentemente, se torna uma reentrega, ou então o caminhão tem que passar mais tarde, porque ele vai acabar tendo que ir nesse ponto de venda 1 ou 2 vezes. As ferramentas de roteirização, ela permite que você define o horário de trabalho do carro, você define aqui, por exemplo, o horário de atendimento daquele cliente, nesse caso aqui das 8 às 18, um horário comercial tradicional mesmo, e a ferramenta então ela vai buscar fazer um sequenciamento de entregas que eu rode o mínimo necessário e eu atenda os clientes no nível de exigência que dá. E fazendo isso, a gente também começa a trazer aqui para o cliente, e a gente pode até trabalhar um tracking, uma notificação do horário previsto de entrega. Então, por exemplo, esse cliente aqui, ó, o supermercado Melo Xavier, está previsto para chegar lá às 8h04 da manhã. Se eu pegar um outro cliente aqui, está previsto para chegar lá às 9h26. Claro que às vezes, né, nem sempre vai ser 9h26. Entre 9 e 10 chega, com certeza chega. Então você vai vendo que você consegue também trazer essa previsão para o cliente e notificá-lo. Porque se você notifica o cliente, olha, eu estou passando ali entre 10 e 11, ele já vai deixar uma pessoa mais ou menos ali a postos para receber, o que agiliza o recebimento e você aumenta ainda mais a produtividade. Bom, para fechar, eu quero também discutir aqui a questão dos agregados. Então, algumas empresas, né, é uma tendência, desde 2018, as empresas têm trabalhado com motoristas agregados para poder ter uma certa flexibilidade ali e aumentar o volume de entregas, sei lá, no período de Natal, um período de Carnaval, um período festas que aquele setor que a distribuidora, a atacadista atua. E aí o argumento que eles trazem é o seguinte, olha, eu contrato agregado e, bom, eu pago a diária para ele se vira. O problema dele, se ele fazer uma sequência ruim, não me interfere. Não é bem assim. Primeiro porque aqui mesmo, você fazendo uma roteirização baseada em CEP e você fazendo uma roteirização com uma ferramenta adequada de
roteirização, a gente já diminuiu um carro, então seria um agregado a menos. Segundo, que na negociação, se o agregado falar, não, eu não consigo fazer mais que 20 entregas, porque não dá tempo, porque é muito para mim, você tem uma ferramenta que vai te embasar de que não, 20 entregas é um número até pouco, você pode fazer 23, 24, tá aqui, eu te provo. Então, o empresário ou o gestor ali que está negociando com esses agregados, eles conseguem ter mais argumentos para a negociação e para melhorar o preço. E outra, importante que o agregado ele seja produtivo e seja rentoso para ele aquela rota. Então, se o agregado faz uma rota muito mal feita, às vezes ele não vai conseguir entregar tudo, seu cliente vai ficar insatisfeito, a falta de previsibilidade, então seu cliente também vai ficar um pouco insatisfeito. E o agregado no final do dia vai ter rodado um absurdo, vai ter queimado toda a diária que ele recebeu em combustível e para ele também é ruim. Então, ninguém ganha nessa jornada, né? Pessoal, hoje eu fico por aqui, espero ter mostrado na prática, que é o intuito dessa série de vídeos que eu estou gravando, como que uma roteirização através de um sistema é muito mais eficaz, muito mais produtiva do que uma roteirização feita baseada em CEP. Trazendo em números, né, isso daí, então, para esse exemplo que a gente fez, a rota baseada em CEP, a gente tinha ali 510 km. A rota baseada em um sistema de roteirização foi 426 km, o que dá uma diferença de 84 km. Considerando que hoje as empresas, o custo do quilômetro rodado das empresas gira em torno de R$ 2,70, as empresas falam R$ 2,50, outras falam R$ 3,00, então vamos pegar aqui uma média de R$ 2,70. Se eu pegar os 84 e multiplicar por 2,70, eu tenho ali R$ 226 de economia para essa rota com 8 caminhões. Fora que eu economizei um caminhão, economizei um motorista, um ajudante, um seguro, IPVA, uma série de coisas. No mês, se eu pegar aí 22 dias, que geralmente as empresas trabalham de segunda a sexta, 22 dias úteis, eu estou falando em R$ 4.989. É um valor interessante. Se eu pegar 226 e dividir pelos 8 veículos que eu coloquei ali na rota, eu estou falando em R$ 28 de economia para cada veículo da empresa. E aí, vamos lá, né? Quanto custa uma ferramenta de roteirização? Uma ferramenta de roteirização que tem muito mais serviços do que apenas a ferramenta de planejamento, ela gira em torno de R$ 7 a R$ 8 por dia por veículo. Então, a gente está economizando 28 e gastando 8 com a ferramenta. Sobra muito dinheiro ali no bolso do gestor. Agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Peço que acompanhem a nossa série. Na próxima semana falaremos sobre como a gestão, uma boa gestão de entregas, ela traz também economia, traz produtividade, traz eficácia na operação. Também peço para que vocês sigam o nosso canal, cliquem no sininho e acompanhem o nosso conteúdo. Muito obrigado.